Nós estamos começando mais um culto online da Igreja Evangélica Batista Muriá. Eu quero dar as boas-vindas a todos, aos amigos, aos irmãos de outras igrejas que sempre acompanham os nossos cultos e também a nossa escola bíblica dominical, que acontece nos domingos às 9 horas da manhã. É muito bom ter a cooperação e o carinho de todos vocês. Eu quero então convidar a todos para, neste momento, entrarmos juntos na presença do Senhor. Cantar agora junto com os irmãos da adoração, também orar ao Senhor e aprender mais um pouco da sua palavra. Um grande abraço a todos e um ótimo culto. Olá, irmãos, bom dia. A passagem que eu quero deixar para os irmãos se encontra lá em Efésios 5, no versículo 20. Diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por ter nos permitido vivermos mais um dia, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo alimento que nos deixa faltar na nossa mesa, pelo teto que nos dá, Senhor, pela família Moriá, pela nossa família linda e abençoada que nos desce, Pai. Agradecemos pela nossa saúde e agradecemos pela proteção. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja curando, Senhor, e com essas pessoas que estão lá no leito de hospital, sofrendo, que o Senhor leve a cura, Pai, para cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fica com eles, acalenta o coração da família, Senhor, que sofre também. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, dando essa cura, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te agradeço por tudo. Amém, Senhor. Desire and I long to
Olá, meus queridos amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá e nossos queridos amigos também que assistem aos nossos cultos juntamente nesse canal no YouTube. Uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para tratarmos juntos alguns assuntos, para juntos aprendermos mais algumas coisas a respeito do Reino de Deus. E o assunto que eu escolhi é um assunto bem tranquilo. Eu queria começar a minha prédica dizendo que o assunto é a lógica e os pensamentos de Deus. E o tema que eu quero dar para essa prédica nesta hora é: a lógica de Deus não é a nossa lógica, e os métodos de Deus não são os nossos métodos. Então, onde não vemos nenhuma saída, é melhor crer e esperar Deus agir. Irmãos, há inúmeros textos na Bíblia mostrando que Deus, através dos tempos, projetou as suas ações de uma forma bem diferente de como nós, os homens, poderíamos agir. Algumas ações de Deus contrariam a lógica, algumas ações de Deus contrariam até a matemática. Só que o resultado dessas ações de Deus foram algo totalmente inesperados. E do ponto de vista humano jamais dariam certo. Mas como é Deus quem faz e traça os seus próprios caminhos, o final da história é sempre bom. É como afirma o profeta Isaías no seu livro, no capítulo 55, no verso 8, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos. Fica claro que Deus tem uma maneira de pensar, de agir, tem uma inteligência, uma sabedoria que é totalmente diferente da nossa sabedoria. Bom, então dentre tantos textos que a gente poderia utilizar para falar desse assunto, que as lógicas, os pensamentos, as ações de Deus, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos, existem muitos versos. Eu escolhi apenas 2 para a gente falar nessa noite, que é o que me chamou mais a atenção. Eu escolhi esses 2 com a intenção de aprendermos que devemos olhar para Deus e para a sua palavra, não com a nossa lógica, com o nosso entendimento, com as nossas soluções, com aquilo que achamos. Isso tudo que são atitudes humanas e falíveis, e com alguma frequência erradas. Então é melhor para todos nós descansarmos em Deus, sabendo que Ele pode ter planos diferentes dos nossos e nos socorrer em tempo oportuno. Eu dividi em 2 partes, para cada um utilizando um versículo. E a primeira parte que eu quero tratar, para mostrar o que Deus pensa muito diferente de nós, eu escolhi um texto que se encontra lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2. Lembrando que Miqueias disse essas palavras 700 anos, aproximadamente, antes do nascimento de Cristo. Diz assim o texto: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Bom, Miqueias, quando disse, um pouquinho antes de dizer o que ele disse no capítulo 5, no verso 2, no verso 4, voltando um pouquinho, ele estava dizendo ao povo de Israel, falando ao povo de Israel, das desgraças que eles estavam vivendo, das misérias que eles estavam vivendo naquele momento, pois os babilônios estavam invadindo Israel, já havia dominado parte do território ao norte, estavam prestes a dominar agora ao sul, onde ficava a capital Jerusalém. O país estava sendo invadido e dominado pelos babilônios. E Miqueias dizia: olha, não adianta querer escapar, Israel vai cair por completo. E a desgraça de Israel será muito grande. E Miqueias vem dizendo essas coisas, que o povo foi destruído porque se afastou de Deus, e agora o inimigo invadiu a cidade, estava prestes a dominar totalmente Israel. E quando Miqueias chega aqui no capítulo 5, verso 2, o que ele quer dizer? A intenção dele é trazer algum tipo de esperança, uma mensagem
de esperança para o futuro de Israel. Alguma coisa que pudesse livrá-los, não naquele momento, mas no futuro. E ele diz isso então: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Bom, vale destacar que essa é uma das profecias messiânicas mais claras que existem nas Escrituras. Profecias a respeito do Messias. Como já dissemos, profetizada 700 anos antes do nascimento de Cristo. Bem, Miqueias afirma que a vitória do povo de Deus não viria de si mesmo, das suas próprias forças, mas viria do seu Messias, daquele que nasceria no futuro. Uma vitória que não seria terrena, mas uma vitória que viria dos céus. Bem, queridos, nós esperamos normalmente que para combater um exército poderoso como o exército do rei da Babilônia, nós pensaríamos claramente que deveríamos ter um exército também mais poderoso ainda e com mais armamentos ainda. Só assim conseguiríamos dominar aquele exército. E Miqueias dizia ao povo que não seria desta forma que eles venceram inimigos, mas sim através de um que nasceria da pequena Belém Efrata. O que mais me chama a atenção, o que me interessa nesse texto, irmãos, é Belém Efrata. Belém significa casa do pão e Efrata significa frutífera. Belém Efrata, uma pequena cidade, minúscula, pequena demais, insignificante, uma cidadelinha de nada, que mal constava nos rolos da cidade de Israel. Durante muitos anos a sua cidade não constava nem nos mapas, nem no rol das cidades de Israel. Ficava a 8 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Era um local muito pouco valorizado, não valia nada aquele local. Desvalorizado ao extremo. Pois então, é nessa cidade que Miqueias profetizou que viria onde Jesus nasceria. E Jesus então nasceu nesse local, nasceu nessa cidade minúscula, uma cidadezinha de nada, ninguém dava nem importância, nem constava nos mapas da cidade. Jesus então nasce nesse local, numa cidade pobre, vindo de uma família pobre, cresceu como um homem pobre, pois as Escrituras afirmam que ele não tinha sequer onde reclinar a sua cabeça. Um homem muito humilde, que não nasceu em berço de ouro, mas numa manjedoura de palha. Não tinha um palácio de ouro, mas sim uma estrebaria. Nasceu na mais improvável das cidades de Israel, Belém, a cidade mais improvável. Alguém poderia até dizer: como assim? Jesus nascer naquele lugar, naquele buraco, naquela cidadezinha? Aquele lugar lá é uma porcaria. Não seria nenhum exagero se alguém pensasse dessa forma. Me chama muito a atenção, irmãos, por que Jesus não poderia ter nascido em Samaria, uma cidade grande, próspera e bonita? Por que não em Jerusalém, a capital? Por que não? Por que não nessas cidades boas, mas numa cidade ruim? E a resposta é porque estava escrito nos planos de Deus, para a vinda de seu filho ao mundo, que ele deveria nascer em Belém Efrata, nessa cidadela minúscula, insignificante. Por que isso, irmãos? Como diz o texto, e o meu tema, é que os pensamentos e os planos de Deus são diferentes dos nossos planos e dos nossos pensamentos. Ele faz as coisas com a mesma sabedoria de quem construiu o mundo, os astros, tudo que existe. Com a mesma sabedoria de quem tem a história nas suas próprias mãos. É que Deus tem sabedoria que não temos, porque só Ele é Deus e sabe o que fazer de melhor, mesmo que contraria a nossa lógica. Primeira parte, Jesus veio de uma cidade, nascido numa cidade totalmente insignificante e sem valor algum, inclusive para os próprios judeus. Na segunda parte, irmãos, eu escolhi um outro texto que vem complementar o que eu quero dizer aos irmãos, que se encontra no livro de João, do Evangelho de João,
no capítulo 1, do verso 43 até o 46, que eu vou ler a seguir. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, o Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe então Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Até aqui eu quero ler, irmãos. É muito curioso que Jesus tenha nascido numa cidade insignificante, como acabamos de ver. E agora, já adulto, próximo dos seus 30 anos, ele começou a circular e as pessoas começaram a reconhecer que aquele era o Messias aguardado, o Messias esperado, através das profecias de milhares de anos, como do próprio Miqueias, como acabamos de ver há pouco. As pessoas de fé, os homens messiânicos, aqueles que aguardavam o Messias, sentiram algo diferente e começaram a procurar. Acho que esse Messias deve ter chegado, já deve estar por aqui. Eles começaram a procurar e acharam. Acharam Jesus. Acharam Jesus. Filipe achou primeiro e correu para avisar os seus companheiros de fé. E chegou em Natanael e disse: Natanael, achamos aquele que nós estávamos aguardando. O Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré. Irmão, Natanael levou, acho que um susto. Como assim? Jesus de Nazaré? Por acaso pode vir alguma coisa boa daquela cidade de Nazaré? O Jesus de Belém, cidadezinha de nada. Agora, Jesus Nazareno, como ele era conhecido, nós vamos já ver por quê ele era conhecido como Nazareno. Natanael diz: pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Bom, nós vimos então, irmãos, que a fama de Nazaré não era nada boa. Mesmo entre aqueles que se tornaram os discípulos, homens de fé, homens corretos, eles sabiam da péssima fama que a cidade de Nazaré tinha. Se Belém era insignificante, Nazaré era insignificante e de péssima fama. E Jesus era conhecido como Jesus o Nazareno. E o motivo, irmãos, é que Jesus nasceu em Belém, mas ele passou a maior parte da sua vida em Nazaré. Nascido em Belém, viveu em Nazaré. Por isso conhecido como Jesus Nazareno. Bom, Natanael tinha motivos para ficar intrigado. Como assim, Nazaré? As profecias diziam que ele ia nascer em Belém. Bom, em pouco tempo, Natanael entendeu essas coisas. Que Jesus era de Nazaré porque havia vivido muitos anos em Nazaré. Bom, uma péssima fama da cidade. Aliás, não se acha referência boa alguma sobre Nazaré. Novamente, então, nós estamos diante de um dilema. Diante de uma questão para a gente pensar junto. Primeiro, uma cidade pequena, ruim, ridícula, insignificante, sem valor. Agora, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Um lugar de fama zero, que só apareceu na história porque Jesus viveu lá muitos anos. Bom, Natanael era um homem bom, um homem correto. A própria continuação do texto diz que ele era um homem bom e correto. E, portanto, irmãos, foi natural, como seria natural para mim, seria natural para você, para qualquer um de nós, duvidar que de um lugar ruim, de uma fama ruim, pudesse vir Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, num lugar de péssima fama. Era natural duvidar. Não foi um descrédito à toa que Natanael proferiu a respeito de Nazaré. Ele sabia da fama e falou: bom, Jesus vindo num lugar desse? Como assim? Se Belém já era nada, e agora Nazaré é uma cidade pior ainda? Por que é que será que Deus, nos seus infinitos planos, nos seus pensamentos, nos seus caminhos, traçou essas duas cidades para vir dessas duas cidades o seu Filho Jesus, para salvar o mundo dos pecados? É uma pergunta que eu não tenho resposta, é só uma curiosidade. Nenhum de nós, irmãos, faria um projeto desse.
para o projeto de nascer um filho nosso, nós vamos escolher a pior cidade para ele nascer e depois ele crescer na pior cidade, pior ainda. Ninguém faria isso, nenhum de nós. Mas olha que curioso, nos planos de Deus, nos caminhos de Deus, na sua infinita sabedoria, Ele quis que assim fosse. Porque Ele sabe o que é melhor, Ele sabe, os planos de Deus são diferentes dos nossos. A lógica de Deus é diferente da nossa. Ele faz porque Ele é Deus, Ele sabe o que faz. Irmãos, Jesus sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus, da terra, de tudo que há, escolheu vir ao mundo, não nascendo, segundo a minha lógica, talvez em Nova York, quem sabe em Paris, quem sabe em Rotterdam, na Holanda, ou em Tóquio, no Japão, numa cidade de última geração. Jesus tem que nascer num lugar desse, afinal de contas é Jesus, o Rei dos Reis. Se os planos fossem meus, eu escolheria uma dessas cidades, talvez outras, tão boas quanto essas que eu citei. Mas para espanto de todos, Deus escolheu Belém, pequena e desprezada e desvalorizada, e Nazaré, lugar de péssima fama, locais totalmente improváveis. Então, irmãos, finalizando esse breve texto que eu estou comentando com os irmãos, o que eu pretendo com os irmãos, discutindo esse assunto, é que você e eu coloquemos em nossos corações que Deus tem planos e caminhos que são exclusivos dele. Pode até ser que tenha alguém dizendo, eu não sou ninguém, acho que eu sou igual a esse Jesus aí, só que não um Jesus divino, um Jesus qualquer, que existia muito Jesus naquela época, era um nome comum. Nascido em Belém lá, mora naquela cidade de péssima fama chamada Nazaré. Eu não sou nada, não sou ninguém, ninguém nem sabe que eu existo, nada acontece a meu favor. Para mim não existe plano que dê certo. Minha lógica dá errada, não tenho pensamento, não sei traçar caminho. Até parece que eu nasci em Belém e vivo em Nazaré. É natural que alguém possa pensar assim, em situações muito adversas, pois as circunstâncias e a lógica da mente humana, os planos do homem, os caminhos do homem, muitas vezes levam a um lugar sem fim, a um poço onde não há fundo, nunca acaba, de onde a gente não consegue sair. Essa é a lógica humana, as circunstâncias, as lógicas, os caminhos humanos. Mas o que eu quero, enfim, irmãos, é que fique gravado nos nossos corações que Deus conhece os caminhos, Deus tem os seus planos. E ainda que alguém esteja numa situação vivendo desprezado como alguém que vivia em Nazaré, um buraco, um lugar nada, mesmo daí do fundo do poço, lá de Nazaré, Deus pode fazer surgir alguém que se destaque e ajude a melhorar o mundo com a sua simples presença. Portanto, há situações onde nós não temos a menor capacidade de traçar nenhum plano estratégico, nenhuma grande armação para sair dos problemas, não temos condição alguma. Onde não temos nada, se estamos vivendo em Nazaré, Deus tem os seus planos, porque é de lá que Ele fez vir Jesus, seu Filho amado, para se tornar o maior dos maiores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele pode muito bem tirar qualquer um de nós do fundo do poço, do buraco de Nazaré, trazer à tona e dar uma nova vida. Que os irmãos possam confiar mais em Deus, crendo que Deus tem os seus planos e os seus meios de agir. Portanto, se alguma coisa está meio fora do trilho, a gente não entende, não há lógica no que está acontecendo, descanse em Deus, que Ele sabe o que faz. Amém, queridos? Uma boa noite a todos.